Capítulo 151 Extorquindo um Rei Dao. Então, garoto, você vai me ajudar? Ao ouvir a pergunta de Cui Guoliang, Shunlong pensou seriamente por um momento antes de decidir sua resposta. Se eu realmente escolher ajudar Cui Guoliang, não só a jornada seria extremamente perigosa, mas eu teria que entrar em um lugar do qual não sei quase nada. No entanto, posso aprender mais sobre a Vila do Senhor Dragão, quando estiver no continente da Estrela da Noite. Se eu descobrir que as coisas não são como Cui Guoliang disse, sempre posso recuar. Afinal, se eu escolher me recusar a ajudá-lo, já que ele já me contou tudo sobre sua vida, é improvável que ele me deixe ir alegremente. Olhando para o jovem de túnica branca que estava sentado à sua frente, Shunlong finalmente acenou com a cabeça enquanto dizia: tudo bem, se eu me tornar um Rei Dao no futuro, farei o meu melhor para ajudar o Sênior a sair da Vila do Senhor Dragão. Ótimo! É bom que você tenha decidido me ajudar, garoto. Mas para ter certeza, ainda preciso que você faça um juramento de Dao de que virá me ajudar imediatamente após se tornar um Rei Dao. Caso contrário, o que farei se decidir mudar de ideia depois de deixar meu palácio? Parecia que Cui Guoliang já estava preparado para todos os cenários e não deixaria Shunlong ir sem fazer um juramento. Shunlong franziu a testa, pois já sabia o que era um juramento de Dao. Este era um juramento que apenas alguém que havia compreendido um Dao normalmente faria, e se alguém fosse contra o conteúdo do juramento, nunca mais seria capaz de progredir naquele Dao. Isso era praticamente Cui Guoliang tentando acorrentar o destino de Shunlong a si mesmo. Mesmo que Shunlong descobrisse que as coisas não eram como lhe disseram, contanto que quisesse progredir em seu Dao novamente, ele teria que ir até a Vila do Senhor Dragão e ajudá-lo. Assentindo com a cabeça, Shunlong olhou para o jovem de cabelos dourados na frente dele enquanto dizia: eu juro que, quando eu me tornar um rei do Dao, farei o meu melhor para ir até a Vila do Senhor Dragão e ajudá-lo. Eu nunca mais avançarei no Dao da Luz, até que eu ajude o Sênior a sair da vila. Um brilho imperceptível passou pelos olhos de Cui Guoliang quando ele ouviu o juramento de Shunlong, mas ele ainda assentiu com a cabeça e sorriu enquanto dizia: haha, muito bem, pirralho. Como prometido, você pode pegar todas as minhas técnicas de cultivo, artes secretas e habilidades marciais. Em uma semana a partir de agora, eu também ativarei a formação de teletransporte e enviarei você junto com o resto deles para o continente da Estrela da Noite. Olhando para o Rei do Dao na frente dele, Shunlong tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto dizia: Sênior, você também disse que eu posso levar qualquer outra coisa que eu precisar, certo? Os olhos de Cui Guoliang estremeceram quando ele ouviu isso, mas balançando a cabeça ele respondeu: claro, se precisar de mais alguma coisa, é só me dizer. Se não for muito difícil, então é claro que farei o meu melhor para ajudar você. Shunlong mostrou seus dentes brancos com um sorriso, enquanto continuava: não se preocupe, Sênior, tenho certeza de que isso é algo muito simples para alguém tão poderoso quanto você. Como sou apenas um pequeno discípulo, de uma seita muito pequena no leste desolado, eu precisaria de alguns recursos de cultivo e, claro, algumas pedras espirituais. Alguns milhões de pedras espirituais bastam, eu acho. Os olhos de Cui Guoliang se contraíram quando ele entendeu o que estava acontecendo na frente dele. Esse pirralho está claramente me extorquindo. Shunlong não pareceu prestar atenção no Rei Dao na frente dele, no entanto, e depois de ponderar por alguns momentos, ele continuou: Sênior, o continente da Estrela da Noite provavelmente será extremamente perigoso também, para alguém como eu. Certo. Acho que o Sênior também deveria me dar algumas dezenas de bestas mágicas de nível 5 para que eu possa me proteger. Afinal, se eu morrer antes de me tornar um Rei Dao, o trabalho duro do Sênior nos últimos 15.000 anos não seria em vão. Cui Guoliang não aguentou mais e gritou incrédulo: pirrado, você acha que bestas mágicas de nível 5 são repolhos que você pode comprar nas ruas? Esqueça sobre pegar algumas dúzias, eu nem tenho uma dúzia delas. Por que você não vai roubar alguém em vez disso?
Shunlong, no entanto, não pareceu ter se ofendido, pois continuou. Sênior, suas palavras estão erradas. Afinal, se eu morrer, quanto tempo levará para você encontrar alguém que possa ajudá-lo? Eu também acho que o Sênior deveria me dar algumas armas de grau ouro para escolher. Afinal, também me falta uma arma adequada. PFFTT. Kuiguoliang não aguentou mais, cuspiu um bocado de sangue no chão antes de explodir. Chega. Tosse tosse. Pirralho, não seja tão irracional. Podemos discutir as coisas. Já estou lhe dando tantas técnicas de habilidade marcial e cultivo. Posso lhe dar algumas pedras espirituais, mas alguns milhões estão fora de questão. No máximo, posso lhe dar 1 milhão. Também posso deixá-lo escolher uma besta mágica de nível 5 inicial. Quanto às armas de grau ouro, você também pode escolher uma delas, mas é isso. Não force mais a sorte. Shunlong ficou surpreso ao ver que Kuiguoliang poderia se desfazer de 1 milhão de pedras espirituais tão facilmente. Parecia que os reis do Dao eram muito mais ricos do que ele havia estimado originalmente. Vendo que Shunlong não estava pedindo mais coisas, Kuiguoliang secretamente soltou um suspiro de alívio enquanto acenava com a mão, e imediatamente coletou todos os pergaminhos ao seu redor dentro de um anel espacial verde. Depois de entregar o anel para Shunlong, ele disse: dentro do anel, além dos pergaminhos, há também um mapa da Vila do Rei Dragão, que você precisará para me encontrar quando entrar, bem como um medalhão do Senhor Dragão, e 1 milhão de pedras espirituais de baixo grau. Enviando sua força espiritual para dentro do anel, Shunlong de fato encontrou uma montanha de pedras espirituais dentro. Ao mesmo tempo, as mãos de Kuiguoliang formaram muitos selos diferentes, enquanto uma porta preta se materializava na frente dele. Virando a cabeça para olhar para Shunlong, o rei Dao de túnica branca cerrou os dentes e, depois de respirar fundo, disse em um tom relutante: garoto, se você quer uma besta mágica, então venha comigo. Shunlong seguiu Kuiguoliang, quando ele entrou pela porta preta, e seu entorno mudou mais uma vez. Após a sensação familiar de teletransporte espacial, ele se viu parado dentro de outro grande salão. Olhando ao redor, ele viu um homem idoso, quase sem cabelo na cabeça, ajoelhado na frente de Kuiguoliang enquanto gritava: meu rei! Kuiguoliang assentiu com a cabeça em resposta e, olhando para o velho à sua frente, perguntou: velho tal, quais bestas mágicas no nível inicial 5 estão em boas condições agora? Fim do capítulo. Capítulo 152 Rank 5 Rei Pantera de Asas Prateadas. Velho tal, quais bestas mágicas no início do nível 5 estão em boas condições agora? O velho pareceu um pouco confuso com a pergunta repentina de Kuiguoliang, mas ele ainda respondeu respeitosamente: meu rei, as bestas mágicas no início do nível 5 que estão em boas condições são apenas 4. Elas são o verme gigante de 9 olhos, no norte, a aranha de 1000 olhos, no oeste, o lobo de 2 cabeças, no nordeste e... O velho tinha uma expressão no rosto que não conseguia esconder sua dificuldade, quando ele parou de falar. E o que? Kuiguoliang não escondeu seu descontentamento, vendo que o velho tal estava hesitante em falar. Como o zelador responsável pelas bestas mágicas de nível 5 dentro do Reino Vermilion, o velho tal nunca hesitaria em falar, a menos que houvesse um problema sério. De fato, o velho respirou fundo enquanto se ajoelhava no chão e disse: meu rei, por favor, me perdoe. Eu fiz tudo o que pude, mas o Rei Pantera de Asas Prateadas ainda não avançou para os estágios intermediários. No momento em que o velho terminou suas palavras, o descontentamento já havia coberto o rosto de Kuiguoliang, enquanto os olhos de Shunlong estavam realmente cheios de choque. Ele quase não conseguiu parar de perguntar: como é um Rei Pantera de Asas Prateadas, apenas no estágio inicial do Rank 5? Virando a cabeça para olhar para Shunlong, Kuiguoliang suprimiu sua frustração enquanto dizia: pirralho, sugiro que você escolha o verme gigante de 9 olhos. Eu o criei por muitos anos dentro de um lago muito especial,
e embora sua força de combate não seja tão grande quanto a da aranha de 1000 olhos, ou do lobo de 2 cabeças, sua defesa é muito melhor do que as outras 2. Ele definitivamente pode protegê-lo bem o suficiente. Os olhos de Shun-Lon se contraíram quando ele ouviu Kuiguoliang mencionar o verme gigante de 9 olhos, e imediatamente balançou a cabeça enquanto ele respondia com um tom determinado. Senhor, obrigado pela sua sugestão, mas eu preferiria escolher o Rei Pantera de Asas Prateadas. Isso era uma piada? Como ele deveria escolher o verme gigante de 9 olhos? O pequeno Black já não o comeu. Ele deveria forçar o dragão negro a cuspi-lo de volta para ele. Kuiguoliang olhou para Shun-Lon como se estivesse olhando para um idiota enquanto dizia: Pirralho, você é burro? Você não ouviu o velho, tal, dizendo que o Rei Pantera de Asas Prateadas não chegou aos estágios intermediários. É óbvio que há um problema sério com isso. Você deveria escolher o verme gigante de 9 olhos, em vez disso. Shun-Lon, no entanto, balançou a cabeça, enquanto dizia resolutamente: Senhor, eu ainda desejo escolher a Pantera de Asas Prateadas. Espero que o Senhor concorde. Kuiguoliang não conseguia entender por que Shun-Lon estava tão inflexível em pegar o Rei Pantera de Asas Prateadas, mas no final, ele ainda assentiu, enquanto olhava para o velho ajoelhado na frente dele e disse: Velho tal, vá e traga o Rei Pantera de Asas Prateadas aqui então. Velho tal se levantou do chão e se curvou para Kuiguoliang, antes de sair apressadamente da sala. O velho não conseguia acreditar no que via. O que havia de tão especial nesse garoto, que o rei iria lhe dar uma de suas bestas de nível 5. No entanto, ele não ousou questionar a ordem de Kuiguoliang enquanto ele rapidamente saía, para trazer o Rei Pantera de Asas Prateadas. Menos de 1 hora depois, uma pantera negra de 2 metros, 6,6 pés, de altura e 6 metros, 19,8 pés, de comprimento, com olhos amarelos brilhantes e um par de belas asas prateadas nas costas, apareceu na frente de Shun-Lon e Kuiguoliang. Os olhos de Shun-Lon brilharam quando ele viu a pantera na frente dele, enquanto seus olhos examinavam cuidadosamente seu corpo. Embora Kuiguoliang não se sentisse disposto a se separar das bestas mágicas que ele havia criado meticulosamente, ele entendeu que se Shun-Lon não tivesse um protetor adequado, então ele provavelmente poderia morrer antes de chegar ao reino do Rei Dao. Com esses pensamentos em mente, a relutância em seu coração desapareceu lentamente, e olhando para Shun-Lon ele disse: Garoto, esta pantera ainda está ligada à minha alma. Reúna sua força espiritual em uma gota de seu sangue e alimente-a na boca da pantera. Eu cortarei minha conexão com a pantera ao mesmo tempo, para que ela possa aceitar você como seu novo mestre. Shun-Lon assentiu com a cabeça, e sabia que essa era a maneira mais comum que os domadores de feras geralmente seguiam, quando queriam vender as poderosas feras mágicas que eles tinham domesticado. Não havia quase nenhum perigo seguindo esse processo, exceto se a fera mágica recebesse um forte estímulo mental. Nesse caso, era possível que o elo entre mestre e servo fosse cortado, se a força espiritual da fera excedesse em muito seu mestre. No entanto, essas situações não eram comuns no mundo do cultivo. Ao mesmo tempo em que Shun-Lon alimentava a pantera negra com seu sangue, Kuiguoliang imediatamente cortou sua conexão. Shun-Lon agora podia sentir uma conexão mental com a pantera, mas era completamente diferente daquela que ele tinha com o pequeno Black. Ele não conseguia se comunicar mentalmente com a pantera, mas podia sentir suas emoções. Kuiguoliang assentiu com a cabeça ao ver que tudo correu bem, enquanto o velho Tao tinha um olhar invejoso e ressentido em seus olhos enquanto olhava para Shun-Lon. Kuiguoliang não prestou atenção ao velho, enquanto olhava para Shun-Lon e disse: Resta apenas uma semana, até que o conjunto de teletransporte para o continente da Estrela da Noite seja ativado. Dê uma olhada nas habilidades marciais dentro do anel espacial, antes de decidir que tipo de arma você quer. Tenho certeza de que as técnicas que você praticou no Leste Desolado são simplesmente incomparáveis com as da minha coleção.
Quando estiver pronto, você pode simplesmente voltar para a sala do trono. Quando ele terminou de falar, Kuiguoliang se virou e entrou pela porta preta, enquanto ele então desapareceu da sala. Shunlong disse à pantera para segui-lo, enquanto ele também entrava pela porta preta, que o retornou de volta ao seu quarto. Retornando para a sala branca como Jade, Shunlong não escolheu colocar a pantera dentro da Pedra do Tempo. Em vez disso, ele examinou seriamente o corpo por alguns minutos, antes que um grande sorriso cobrisse seu rosto enquanto pensava. Aquele velho tal realmente não é qualificado para cuidar de feras mágicas. Depois de dar um tapinha nas costas da pantera, Shunlong a deixou vagar livremente pela sala, enquanto seus olhos estavam fixos no anel espacial em sua mão, enquanto ele então murmurava para si mesmo. Vamos dar uma olhada nas técnicas e habilidades marciais de um rei Dao. Fim do capítulo. Capítulo 153 Equipe Purple Blossom. Vamos dar uma olhada nas técnicas e habilidades marciais de um rei Dao. Enviando sua força espiritual para dentro do anel espacial verde, Shunlong viu os quase 200 pergaminhos, espalhados ao redor da montanha de pedras espirituais. Seu batimento cardíaco começou a aumentar novamente, depois de ver a montanha de 1 milhão de pedras espirituais dentro do anel espacial, enquanto ele imaginava o quanto sua força aumentaria, depois que a videira engolidora do céu as refinasse todas em QI puro. Sem qualquer hesitação, ele então transferiu tudo para dentro da Pedra do Tempo, antes de voltar sua atenção para os 200 pergaminhos. Depois de separar tudo em 3 categorias, Shunlong percebeu que mais de 137 desses pergaminhos eram técnicas de cultivo, 50 delas eram habilidades marciais, enquanto o resto era algum tipo de técnica secreta. Depois de dividir as técnicas de cultivo de acordo com seus níveis, Shunlong descobriu que mais de 70 delas estavam no alto grau amarelo. Os outros 60 estavam variando do nível baixo místico ao alto nível místico, enquanto apenas um deles parecia estar em um nível ainda mais alto. Seus olhos então caíram sobre este pergaminho dourado, enquanto ele começou a ler seu conteúdo. Técnica de cultivo de nível baixo santo, sigilo do luar. Esta técnica de cultivo só pode ser praticada à noite, absorvendo o luar para purificar o QI dentro do Dantian. Uma pessoa que cultiva esta técnica pode alcançar o reino do Rei Dao em 3.000 anos. Embora ele tenha ficado atordoado por um momento, Shunlong não estava planejando trocar sua ampulheta do monarca por outra técnica de cultivo, e depois de deixar de lado os pergaminhos de técnica de cultivo, ele então voltou seu foco para as habilidades marciais. Dos 50 pergaminhos de habilidades marciais, 13 deles estavam no nível místico, enquanto 3 deles estavam até mesmo no nível alto místico. A atenção de Shunlong foi imediatamente capturada por um desses 3 pergaminhos. Habilidade marcial de nível alto místico, Passos de Vendaval. Após praticar esta habilidade marcial, pode se mover como o vento, rápido e imprevisível. Cultivadores que compreenderam o Dao do vento, serão quase intocáveis ao usar os passos do vendaval. Shunlong lembrou que, perto do fim da luta, Kuiguoliang ficou quase invisível. Então esta deve ser a habilidade marcial que ele usou naquela época. Depois de colocar os passos do vendaval de lado, seus olhos então olharam para as outras 2 habilidades marciais. Dedo de trovão místico de alto grau. Condensando o QI em um dedo, um cultivador pode criar um poderoso raio que destrói tudo em seu caminho. Especialistas que compreenderam o Dao do trovão são especialmente adequados para cultivar esta habilidade marcial. Habilidade marcial mística de alto grau, Cajado da Obliteração. Com um único cajado na mão, 32 movimentos podem dividir os céus. Esta habilidade marcial não pode ser praticada sem uma arma de grau prata ou superior. Cultivadores que treinam tanto em QI quanto em refinamento corporal são excepcionalmente adequados para treinar esta habilidade marcial. Os olhos de Shunlong imediatamente se iluminaram, depois de ler as descrições do dedo do trovão e do cajado da obliteração, enquanto ele então murmurava para si mesmo. A coleção de um Rei Dao é realmente incrível.
Depois de colocar as 3 habilidades marciais místicas de alto grau de lado, os olhos de Shunlong se voltaram para os pergaminhos com as técnicas secretas. No entanto, a maioria delas parecia incluir apenas métodos sobre como cultivar veneno dentro do corpo ou como criar bestas venenosas. Assim que Shunlong começou a ficar desapontado com essas técnicas, seus olhos notaram um pergaminho prateado que ele ainda não havia verificado. Técnica conjugada Yin e Yang, uma técnica secreta de cultivo duplo que compartilha o Yin e o Yang. Esta técnica só pode ser usada quando um homem e uma mulher compartilham sua essência Yin e Yang. Um homem pode preencher a mulher com sua essência Yang, enquanto ao mesmo tempo ele pode absorver sua essência Yin. Esta técnica permite que tanto o homem quanto a mulher juntem seu Yin e Yang e avancem em seu cultivo. Shunlong continuou lendo esta técnica secreta, até que ele teve uma ideia básica de como ela funcionava. No final, ele só conseguia imaginar como um homem e uma mulher, cada um tendo uma tigela. Cada tigela era preenchida com Yin e Yang respectivamente, e durante o cultivo desta arte, o Yin e o Yang eram unidos complementando um ao outro, permitindo que tanto o homem quanto a mulher avançassem em seu cultivo juntos. No entanto, Shunlong também entendeu que esta técnica conjugada em Yang não era uma técnica de cultivo do tipo principal, como sua ampulheta do monarca ou o sigilo do luar, mas sim uma de suporte. O uso excessivo dessa técnica em um curto espaço de tempo também pode trazer resultados negativos. Levantando-se da almofada vermelha, Shunlong entrou na porta dourada e mais uma vez se viu dentro da sala do trono. Kuiguoliang parecia estar esperando que ele viesse, pois sorriu e perguntou despreocupadamente. Garoto, você já decidiu qual arma quer? Shunlong assentiu em resposta, ao ver Kuiguoliang removendo um anel espacial de sua mão e jogando-o nele. A mão de Shunlong pegou o anel espacial, quando ouviu a voz de Kuiguoliang dizendo: Você pode escolher uma dessas armas. Enviando sua força espiritual para dentro do anel espacial, a cena que Shunlong viu o deixou completamente deslumbrado. Havia mais de 600 armas, e quase todas elas emitiam flutuações poderosas. Espadas, sabres, escudos, alabardas, lanças, punhais, arcos e até flechas, todas elas tinham inúmeras runas, mostrando claramente que eram armas de grau ouro de nível 1. A força espiritual de Shunlong procurou através do anel espacial, quando ele encontrou um cajado que imediatamente chamou sua atenção. Era um cajado de madeira, de 1,5 metro, 5 pés, de comprimento, nem muito grosso nem muito fino, com inúmeras runas gravadas nele. Ao contrário da maioria das outras armas dentro do anel, este cajado não emitia nenhuma flutuação poderosa, apesar das inúmeras runas em sua superfície. Shunlong reconheceu instantaneamente que este cajado era feito de uma madeira muito rara, chamada de árvore da flor púrpura. A madeira desta árvore era a melhor escolha se alguém escolhesse criar armas de grau 1, ou mesmo de grau 2, de madeira, de grau ouro. Ele imediatamente escolheu o cajado de madeira, antes de devolver o anel espacial para Kuiguoliang. Os olhos do rei Dao tremeram enquanto ele encarava o cajado nas mãos de Shunlong, e disse: Pirralho, não sei se você é conhecedor ou apenas sortudo, mas estou começando a pensar que você alegremente tiraria meu palácio inteiro se pudesse. Shunlong sorriu para Kuiguoliang e, ignorando seu olhar ardente, guardou o cajado, enquanto então dizia: Sênior, obrigado pelo seu presente. Os olhos de Kuiguoliang tremeram mais uma vez, mas no final, ele colocou uma frente generosa enquanto respondia: Claro, pirralho, você acha que este rei não tem armas feitas de árvore da flor púrpura? Se isso vai salvar meu corpo principal, eu nem hesitaria, dando a você o resto das armas também. Então, com uma respiração profunda, o rei Dao de túnica branca continuou: Lembre-se, você só tem uma semana, até que a formação de teletransporte seja ativada. Não importa se você está cultivando ou não, uma semana depois, certifique-se de vir aqui. Shunlong assentiu com a cabeça indicando que ele entendeu,
enquanto ele entrava pela porta dourada e retornava para seu quarto. Sentado de pernas cruzadas em cima da almofada vermelha, ele começou outra sessão de cultivo. Uma semana passou num piscar de olhos, e o dia em que Shun-Lon e o resto estavam prestes a deixar o Reino Vermilion, finalmente chegou. Fim do capítulo. Capítulo 154. Deixando o leste desolado. Quando Shun-Lon abriu os olhos, um estalo foi ouvido de seu corpo, enquanto 81 bolas de QI agora pairavam acima de sua cabeça. Ele finalmente atingiu o pico do posto 9 no grau terrestre. Levantando-se da almofada vermelha, Shun-Lon deu uma olhada na sala ao seu redor, antes de trocar de roupa. Ele não precisava mais das vestes amarelas da seita da nuvem flutuante. Depois de vestir um conjunto limpo de vestes azuis, ele sentou-se nas costas do Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto entrava pela porta dourada. Kuiguoliang acenou com a cabeça quando viu Shun-Lon entrando no salão e, com um sorriso no rosto, disse: "Pirralho, já era hora de eu te mandar para o continente da Estrela da Noite. Em breve, todos os outros que passaram no segundo teste e desejam ir para o continente da Estrela da Noite também virão aqui. Certifique-se de manter tudo, sobre você passar no teste final, em segredo." Shun-Lon assentiu com a cabeça quando ouviu as palavras de Kuiguoliang. Claro, ele não estava planejando contar às pessoas que havia passado pelo último teste e pintar um alvo gigante em suas costas sem motivo. Caso contrário, se outras pessoas descobrissem e pensassem que ele havia obtido muitos tesouros, isso certamente traria problemas desnecessários. Kuiguoliang sorriu depois de ver que Shun-Lon havia entendido suas intenções, enquanto suas mãos formavam um conjunto de selos complicados. As portas douradas dentro das salas dos discípulos, que haviam passado pelo segundo teste, agora estavam abertas, permitindo que esses discípulos entrassem na sala do trono, um após o outro. Todos ficaram chocados ao ver um jovem de túnica azul sentado em cima de uma pantera negra, mas na presença do Rei Dao, ninguém ousou dizer uma palavra. Entre as pessoas que entraram na sala, Shun-Lon logo avistou Liu Mei, que estava olhando para ele, com espanto nos olhos. Um momento depois, ela lhe lançou um sorriso deslumbrante, antes de seguir o resto da multidão, ficando em uma linha horizontal na frente de Kuiguoliang. Os discípulos das várias seitas estavam entrando na sala do trono um após o outro, e alguns minutos depois, incluindo Shun-Lon, 10 pessoas já estavam reunidas lá dentro, enquanto todos olhavam para Kuiguoliang sentado no trono. Entre esses discípulos, Shun-Lon viu um jovem monge careca do Templo do Buda Dourado, bem como um discípulo de túnica preta do Salão do Veneno, que o encararam com choque indisfarçável em seus olhos. Como alguém poderia sentar em uma besta mágica na presença do Rei Dao, afinal? Além disso, onde essa pessoa conseguiu uma besta mágica de nível 5 em primeiro lugar? Poucos minutos depois, Shun-Lon também ficou surpreso, por não ter visto Liu Shangpun ou o sexto príncipe do país Snowloud, Yang Gongsun, entre os discípulos ao seu redor. Lembrando que Yang Gongsun tinha vindo para o leste desolado com um ancião do país Snowloud, não foi realmente tão chocante, já que ele pode ter pretendido retornar, junto com ele. A ausência de Liu Shangpun, no entanto, foi realmente desconcertante. Assim como todos pensavam, que não havia mais ninguém vindo junto com eles, a porta dourada mais uma vez se iluminou, quando outra pessoa apareceu na sala do trono. Shun-Lon e Liu Mei ficaram atordoados quando reconheceram essa pessoa. Era um jovem de 2 metros, 6,5 pés, de altura em vestes amarelas, com cabelo castanho e um rosto de aparência simples. Quando Wen Zihao entrou na sala, ele exalou um suspiro de alívio depois de ver que todos ainda estavam lá. Assim como o resto dos discípulos quando eles entraram no salão, ele também ficou chocado depois de ver o jovem sentado em cima das costas do Rei Pantera de Asas Prateadas. Olhando para Shun-Lon, Wen Zihao teve certeza de que já tinha visto esse homem antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Claro, como o discípulo número 1 da cidade externa na seita da nuvem flutuante,
O Enzihao realmente não se importava com Shunlong no passado. Embora ele tivesse olhado para ele uma vez quando eles deixaram a cidade da nuvem flutuante, graças a Shunlong mudando suas vestes amarelas, bem como a própria arrogância de Wen Zihao, ele não foi capaz de reconhecer a pessoa na frente dele ainda. Cui Guoliang tossiu de repente, e vendo que ele tinha chamado a atenção de todos, ele finalmente falou. Tenho certeza de que todos vocês entendem a razão de vocês estarem aqui. Eu estou oferecendo a vocês uma chance de deixar este pequeno lugar chamado Leste Desolado e ir para um mundo muito maior. Vocês todos serão teletransportados a algumas centenas de milhas de distância da cidade da Espada de Prata do continente da Estrela da Noite. Vocês todos estão acostumados a ter suas seitas como seus apoios por muitos anos, mas desta vez, vocês estarão por conta própria. Vocês podem começar suas vidas novamente e entrar em novas seitas se quiserem, ou vocês podem até se tornar mercenários e caçar bestas mágicas ou assumir outras missões perigosas. De hoje em diante, vocês vão começar uma nova vida, e espero que todos vocês possam alcançar alturas ainda maiores. Enquanto ele dizia a última linha, Cui Guoliang olhou para Shunlong por um segundo, antes de formar outro conjunto complicado de selos com as mãos. Os discípulos da seita se curvaram em agradecimento a Cui Guoliang, quando de repente, uma enorme inscrição se iluminou sob seus pés. A sensação de viajar pelo vazio, mais uma vez envolveu o corpo de Shunlong, e surpreendentemente, desta vez durou um bom tempo. Alguns momentos depois, a cena ao redor de Shunlong mudou, e da luxuosa sala do trono, ele agora se encontrava no topo de uma montanha alta. Vendo a cena ao seu redor, Shunlong lembrou que foi exatamente um ano atrás que ele chegou na seita da nuvem flutuante, pela primeira vez. Tantas coisas aconteceram desde então, e agora, um ano inteiro depois, ele finalmente deixou o Leste Desolado, e chegou ao continente da Estrela da Noite. Fim do capítulo. Capítulo 155 Curando o Rei Pantera de Asas Prateadas. Chegando ao topo da alta montanha, todos, incluindo Shunlong, agora estavam curiosamente olhando para os arredores. À distância, a algumas centenas de quilômetros de distância de sua localização, os discípulos do Leste Desolado podiam ver uma cidade enorme se erguendo. Havia apenas uma floresta os separando da cidade, quando finalmente voltaram sua atenção para Shunlong ao lado deles, que estava sentado em cima da Pantera Negra. Todos apressadamente abriram a distância entre eles, com medo de que a Pantera Negra os atacasse, quando de repente, Liu Mei começou a caminhar em sua direção. Irmã mais velha Liu, isso é perigoso. O Enzihao gritou apressadamente, quando viu Liu Mei se aproximando da Pantera. Liu Mei, no entanto, não pareceu ouvi-lo, pois ela rapidamente chegou na frente da Pantera Negra. Shunlong sorriu para ela e, sem uma única palavra, ele pegou sua mão direita, enquanto a colocava atrás dele em cima das costas da Pantera. Shunlong então enviou um comando mental ao Rei Pantera de Asas Prateadas, que imediatamente pulou do pico da montanha, enquanto entrava na floresta abaixo deles. Os discípulos do Leste Desolado ficaram sem palavras, mas nenhum deles ousou dizer nada enquanto observavam o jovem, junto com a bela mulher atrás dele, desaparecerem rapidamente na floresta abaixo deles. Afinal, apesar do fato de nenhum deles saber a identidade de Shunlong, eles ainda tinham certeza de que, de uma forma ou de outra, ele deveria estar relacionado ao Rei Dao do Reino Vermilion. O Enzihao também não disse uma palavra, mas simplesmente olhou para as costas de Liu Mei com um olhar venenoso em seus olhos. Ao mesmo tempo, nas costas da Pantera Negra, Liu Mei olhou para Shunlong que estava sentado na frente dela e sussurrou. Estou feliz que você veio. Shunlong virou a cabeça e sorriu, antes de segurar a mão de Liu Mei com a sua. Um sentimento doce encheu o coração de Liu Mei, enquanto aquela sensação calorosa do segundo teste ressurgia mais uma vez. Enquanto viajavam pela floresta, com o Rei Pantera de Asas Prateadas, de nível 5 liberando sua aura, não houve uma única besta mágica que os interrompesse no caminho.
No entanto, Shunlong não foi diretamente para a cidade da espada prateada, mas em vez disso fez um desvio, enquanto se dirigiam para uma pequena montanha à distância. Olhando para Liu Mei, ele então disse: "Vamos descansar aqui por algumas horas antes de irmos para a cidade da espada prateada." Liu Mei não perguntou o motivo pelo qual Shunlong queria parar, mas em vez disso acenou com a cabeça, enquanto o seguia para dentro de uma pequena caverna na montanha. Vendo que Shunlong estava inspecionando o Rei Pantera de Asas Prateadas, Liu Mei não resistiu e perguntou: "Shunlong, essa pantera era a recompensa por passar no terceiro teste." Embora o resto dos discípulos do Leste Desolado possam não saber a identidade de Shunlong, Liu Mei deixou bem claro que Shunlong era um discípulo externo da Seita da Nuvem Flutuante, e ele certamente não tinha uma besta mágica de nível 5 durante o segundo teste. Shunlong olhou para os lindos olhos de Liu Mei e, com um sorriso no rosto, respondeu: "Ele era uma das recompensas por passar no teste." O choque imediatamente encheu o rosto da jovem após ouvir a confirmação de Shunlong, mas ela não perguntou mais nada, enquanto o observava de lado. Shunlong parecia ter examinado a cauda da pantera inúmeras vezes, antes de tirar algumas ervas medicinais de nível 2 e 3 da Pedra do Tempo. Surpreendentemente, ele até tirou uma das frutas Blood Vermilion, de nível 3 que havia obtido no primeiro teste. Após extrair a essência medicinal das ervas dentro de seu caldeirão de alquimia, Shunlong então começou a refinar a pílula. 20 minutos depois, a fragrância da essência medicinal já havia enchido a caverna, enquanto uma pílula verde brilhante havia aparecido dentro do caldeirão de Shunlong. Liu Mei não era especialista em alquimia, mas ela percebeu instantaneamente que esta era uma pílula que somente um alquimista de grau prata poderia inventar. Isto significava que o nível de Shunlong estava pelo menos no mesmo nível de um alquimista de grau prata de nível 1. Após alimentar a pílula com a pantera, Shunlong notou que o Rei Pantera de Asas Prateadas começou a convulsionar incessantemente, antes que espuma saísse de sua boca e ele desmaiasse. E ele morreu? Shunlong não conseguiu evitar rir levemente após ouvir a pergunta de Liu Mei, enquanto balançava a cabeça e dizia: "Espere um pouco." Como o pequeno Black ainda estava dormindo depois de comer o verme gigante de 9 olhos, em preparação para seu avanço para o nível 5, Shunlong decidiu curar o Rei Pantera de Asas Prateadas, antes de entrarem na cidade da Espada Prateada. 2 horas depois, o corpo da Pantera Negra emitiu uma aura poderosa, como uma fera acordando de um longo sono. Sua aura subiu mais e mais alto, e logo, ela havia rompido do nível inicial para o nível médio 5. No entanto, este não foi o fim, pois sua aura continuou a subir sem parar, e alguns minutos depois, a Pantera Negra rompeu mais uma vez, atingindo o pico do nível 5. Um pico de nível 5, Rei Pantera de Asas Prateadas, era forte o suficiente para destruir especialistas em almas nascentes em estágio avançado, quase instantaneamente. Esqueça um novato de nível 9 de nível terrestre como Shunlong, até mesmo alguns reis do Dao não tinham tal montaria. Se Cui Guoliang soubesse que Shunlong havia curado o problema da pantera em apenas algumas horas, não se sabia qual seria sua reação. O Rei Pantera de Asas Prateadas finalmente abriu os olhos e encarou Shunlong com infinita gratidão, enquanto cutucava sua cabeça em seu pé. Normalmente, os Reis Panteras de Asas Prateadas sempre atingiriam o pico do posto 5 quando se tornassem adultos. No entanto, houve alguns casos raros para as Panteras Negras machos, onde seus corpos não passariam naturalmente por esse processo de evolução e precisariam de estimulação externa. Isso geralmente podia ser detectado pelo quão desenvolvidos eram os músculos perto da cauda da pantera. Shunlong entendeu imediatamente o problema e preparou uma pílula que era potente o suficiente para acordar o corpo adormecido da Pantera Negra de Asas Prateadas. Shunlong riu enquanto acariciava a cabeça da Pantera Negra, antes de virar a cabeça para olhar para Liu Mei, enquanto dizia com um sorriso no rosto: "Vamos ver esta cidade da Espada de Prata então." Fim do capítulo.
Capítulo 156 Cidade da Espada de Prata. Vamos ver essa cidade da Espada de Prata então. Os lindos olhos negros de Liu Mei encararam Shunlong, enquanto ela então sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça enquanto dizia: Então, me dê um momento primeiro. Liu Mei tirou um véu branco de seu anel espacial e colocou-o em seu rosto, cobrindo-o completamente, antes de se virar para olhar para Shunlong. Shunlong sorriu quando viu as ações de Liu Mei, mas ele entendeu que, como eles iriam entrar em uma cidade completamente nova da qual não sabiam nada, era possível que o lindo rosto de Liu Mei atraísse muita atenção desnecessária. Assentindo com a cabeça, Shunlong pegou a mão dela enquanto montava no Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto eles então saíam da caverna. Liu Mei havia planejado usar esse véu em seu rosto, desde que viu o olhar de Yang Gongsun em seu rosto, quando ele a encarou do lado de fora da entrada do Reino Vermilion. Com a velocidade da Pantera Negra, levou menos de 20 minutos para Shunlong e Liu Mei chegarem ao fim da floresta, e agora estavam a apenas alguns quilômetros da Cidade da Espada de Prata. Assim que saíram da floresta, Shunlong fez a Pantera diminuir a velocidade, à medida que se aproximavam cada vez mais da cidade gigante à sua frente. Quando estavam a apenas 1 quilômetro dos enormes portões da cidade, Shunlong e Liu Mei notaram duas longas filas para as pessoas que queriam entrar na cidade. Uma das filas parecia ser para pedestres, enquanto a outra era para carruagens ou pessoas montadas em suas bestas mágicas. Muitas carruagens luxuosas estavam enfileiradas, desde os portões da cidade até a localização atual de Shunlong e Liu Mei. A maioria delas tinha bestas mágicas de nível 2 ou 3 puxando-as, quando de repente, a atenção de todos foi atraída para as duas pessoas sentadas no Rei Pantera de Asas Prateadas, que se aproximava delas à distância. Um belo rapaz, junto com a jovem que usava um véu branco no rosto, pintaram uma cena pitoresca. As bestas mágicas próximas, no entanto, começaram a tremer instantaneamente ao sentirem a aura de uma besta mágica de nível 5 se aproximando delas. As pessoas sentadas dentro das carruagens saíram imediatamente, procurando acalmar suas bestas mágicas agitadas, enquanto os pedestres começaram a discutir silenciosamente entre si. Essa é uma besta mágica de nível 5. Céus! Como essas pessoas podem montar em uma besta mágica de nível 5? Eu me pergunto se elas são membros de um dos clãs poderosos. Essa não é apenas uma besta de nível 5, mas um Rei Pantera de Asas Prateadas, de nível 5. Essas bestas não são apenas extremamente raras, mas seu poder de combate também está acima da média de bestas mágicas no mesmo nível que elas. Eu me pergunto a qual clã essas duas pessoas pertencem. Mas, olhe para as roupas deles, elas são tão simples. Não tenho tanta certeza de que eles vêm de um grande clã. Shunlong e Liu Mei ignoraram completamente as discussões ao redor deles, e um pouco mais de 1 hora depois, eles já tinham chegado em frente aos enormes portões da cidade. Dois guardas vestidos com túnicas pretas, com espadas amarradas em suas cinturas, se aproximaram da Pantera Negra, enquanto um deles então olhou para Shunlong e apertou suas mãos enquanto dizia: Bem-vindo à Cidade da Espada de Prata. Se você é novo na cidade, então você terá que pagar 100 pedras espirituais para cada pessoa em sua besta mágica. Claro, se você é um membro de uma das seitas, ou parte da associação mercenária, então você pode entrar de graça. Shunlong assentiu com a cabeça, pois ele realmente tinha visto todos os outros antes dele pagarem 100 pedras espirituais, e acenado com a mão, ele entregou 200 pedras para o guarda na frente dele. O guarda de túnica preta então se afastou, enquanto Shunlong e Liu Mei finalmente entraram na Cidade da Espada de Prata. Passando pelos portões, Shunlong percebeu que a cidade era muito mais próspera do que ele imaginava, pois inúmeras carruagens podiam ser vistas em suas ruas largas. Os prédios altos ao redor deles também atraíam imediatamente a atenção de quem visitava a cidade pela primeira vez. Caminhando pelas ruas da Cidade da Espada de Prata, Shunlong e Liu Mei viram inúmeros vendedores ambulantes pechinchando com seus clientes, assim como inúmeras placas de lojas.
De comida de rua a pílulas de alquimia e armas feitas por mestres de formação, os vendedores ambulantes da cidade da Espada de Prata tinham de tudo. Virando a cabeça para olhar para Liu Mei, os lábios de Shun Long se curvaram quando ele disse: "Vamos encontrar um bom lugar para comer e obter algumas informações sobre esta cidade. Então podemos decidir o que queremos fazer." Liu Mei assentiu com a cabeça, e um sorriso se formou sob seu véu branco, enquanto Shun Long segurava sua mão enquanto eles procuravam um bom lugar para comer. 10 minutos depois, eles chegaram em frente a um restaurante luxuoso, que era mais de 5 vezes maior que o pavilhão Mystifying Fragrance. Shun Long então deu um tapinha na cabeça da Pantera Negra, enquanto ele dizia para ela esperar por eles do lado de fora, antes que ele e Liu Mei entrassem. Assim que Shun Long e Liu Mei passaram pelos portões prateados do restaurante e entraram, uma mulher sedutora em um vestido vermelho, que parecia estar na casa dos 30 anos, se aproximou deles, e com um sorriso brilhante no rosto ela disse: "Bem-vindos ao Pavilhão da Rosa Vermelha. Jovem mestre, jovem senhora, como posso ser útil?" Olhando para o movimentado primeiro andar deste pavilhão, Shun Long então voltou sua atenção para a mulher à sua frente e perguntou: "Há alguma mesa vazia neste andar?" A mulher assentiu com a cabeça com o mesmo sorriso profissional no rosto, enquanto respondia: "Claro, por favor, sigam-me." A mulher de vestido vermelho, logo levou Shun Long e Liu Mei para uma mesa vazia perto de uma janela. Como esta era a primeira vez que ele e Liu Mei estavam visitando a cidade da Espada de Prata, Shun Long ficou curioso sobre a comida aqui, enquanto olhava para a mulher de vestido vermelho e dizia: "Traga-nos 2 pratos de cada uma das especialidades do seu pavilhão, bem como 2 jarras do seu melhor vinho." A mulher assentiu com a cabeça enquanto pegava o pedido e saía, enquanto Shun Long e Liu Mei ouviam silenciosamente as discussões ao redor deles, enquanto esperavam que seu pedido chegasse. 20 minutos depois, quando seu pedido chegou, Shun Long e Liu Mei já tinham aprendido bastante informação valiosa das pessoas ao seu redor. Parecia que a cidade da Espada de Prata tinha muitos poderes fortes dentro dela. Havia até algumas seitas, que tinham estabelecido sua sede dentro da cidade. No entanto, a informação mais interessante que Shun Long e Liu Mei ouviram foi sobre a Associação dos Mercenários. Parecia ser algum tipo de superpoder, que era ainda mais forte do que as várias seitas dentro da cidade da Espada de Prata. Depois que terminaram de provar seus pratos, Shun Long e Liu Mei ficaram maravilhados com a qualidade da comida. Mesmo a melhor pousada da Seita da Nuvem Flutuante, não podia se comparar nem um pouco com este restaurante aleatório na cidade da Espada de Prata. Assim que terminaram de comer, a voz tranquila de Liu Mei soou dentro dos ouvidos de Shun Long enquanto ela perguntava: "Shun Long, você planeja entrar para uma dessas seitas? Ou talvez, você esteja interessado em se juntar a esta associação dos mercenários?" Fim do capítulo. Capítulo 157 A Associação dos Mercenários. Shun Long, você planeja entrar em uma dessas seitas? Ou talvez, você esteja interessado em se juntar a esta associação de mercenários? Shun Long sorriu para a bela jovem na frente dele, e depois de bater os dedos da mão direita na mesa por um tempo, ele respondeu: "Pelo que essas pessoas disseram, esta associação de mercenários é provavelmente um dos poderes mais fortes dentro da cidade da Espada de Prata. Eu planejo ir e dar uma olhada, mas não tenho certeza sobre me juntar a eles ainda. Afinal, eu não sei o que eu ganharia se me juntasse a eles, ou quais limitações eles colocariam em seus membros em primeiro lugar." Liu Mei assentiu com a cabeça, e depois de respirar fundo, ela perguntou: "Então, eu deveria ir com você?" Felizmente, ela já tinha colocado seu véu branco de volta em seu rosto, ou Shun Long teria notado que ela tinha ficado vermelha de vergonha. Shun Long assentiu com a cabeça enquanto olhava para ela, e com um olhar sério no rosto, ele disse: "Liu Mei, eu quero que você venha comigo. MHM." Liu Mei assentiu com a cabeça, enquanto um sentimento caloroso se espalhava por seu coração.
Ao mesmo tempo, Shunlong também podia sentir um puxão em suas cordas do coração enquanto seus olhos encaravam a bela jovem na frente dele. Poucos minutos depois, quando Shunlong pediu para pagar a conta, a mesma mulher no vestido vermelho de antes chegou. Depois de pagar um pouco mais de 200 pedras espirituais de baixa qualidade, Shunlong também pediu a ela instruções sobre a Associação dos Mercenários. Ele e Liu Mei então deixaram o pavilhão da Rosa Vermelha e, sob os olhares atônitos da multidão ao redor deles, sentaram-se em cima das costas do Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto se dirigiam para o sul da cidade. Uma hora depois, Shunlong e Liu Mei chegaram em frente a um gigantesco castelo negro. As paredes do castelo eram feitas de algum tipo de aço preto, enquanto inúmeras formações pareciam estar ativas o tempo todo ao redor dele. Os enormes portões do castelo estavam escancarados, pois inúmeras pessoas e até carruagens entravam e saíam o tempo todo. Duas palavras simples estavam gravadas acima dos portões do castelo, mas ninguém em toda a cidade da Espada de Prata ousou levá-las levianamente. Associação de Mercenários. Shunlong e Liu Mei seguiram o resto das carruagens, enquanto caminhavam pelos portões do castelo. Claro, com o pico de classificação 5, Rei Pantera de Asas Prateadas, era impossível não atrair a atenção das pessoas ao redor deles. No momento em que Shunlong e Liu Mei passaram pelos portões do castelo, foi como se um mundo totalmente novo tivesse se desdobrado diante de seus olhos. O interior do castelo era muito maior do que Shunlong havia imaginado, enquanto inúmeras pessoas podiam ser vistas conversando, rindo ou até mesmo brigando entre si. Olhando ao redor, Shunlong também viu muitos balcões diferentes, com uma placa acima de cada um deles, enquanto um enorme quadro de avisos podia ser visto, com inúmeras pessoas reunidas ao redor dele. Depois de desmontar do Rei Pantera de Asas Prateadas, Liu Mei olhou para o belo jovem ao lado dela e perguntou suavemente: Shunlong, devemos ir até o balcão de informações então? Shunlong assentiu com a cabeça, enquanto ele e Liu Mei estavam na longa fila atrás da grande placa, Balcão de Informações. Menos de meia hora depois, uma linda jovem de cabelos ruivos, vestida com vestes violetas os recebeu, enquanto ela disse com um sorriso no rosto: Meu nome é Wanlu, como posso ajudá-lo? Você gostaria de criar uma missão? Shunlong balançou a cabeça enquanto respondia: Eu quero saber quais são os requisitos para entrar na Associação de Mercenários, bem como quais são as limitações ou benefícios que um membro teria. Wanlu não esperava uma pergunta de nível tão elementar, e depois de examinar Shunlong e Liu Mei com os olhos por um tempo, ela assentiu enquanto respondia: Claro, todos são bem-vindos para se tornarem mercenários da nossa Associação de Mercenários, desde que tenham alcançado pelo menos o 7º posto no grau terrestre. Quanto a quaisquer limitações ou benefícios, na verdade não há muitos. Cada mercenário da nossa associação só pode assumir missões, no mesmo nível ou abaixo de seu posto de mercenário. Claro, se for uma missão de grupo, então apenas o posto do capitão de cada equipe será tomado de acordo. Isso significa que um capitão de alto escalão pode assumir mercenários de baixo nível com ele em missões de alto nível, mas isso é algo muito raro. Nossa associação fornece aos seus mercenários uma quantidade abundante de missões, que cada cliente tem que pagar uma taxa antes de se registrar. Os clientes também têm que entregar a recompensa pelas missões para nossa associação com antecedência, para que eles não tentem evitar o pagamento quando a missão for concluída com sucesso. Claro, missões de nível mais alto também terão recompensas melhores. Como Shunlong e Liu Mei pareciam estar interessadas em se juntar à Associação dos Mercenários, Wanlu os guiou até o balcão de registro atrás dela, onde um homem idoso em vestes violetas sem um único fio de cabelo na cabeça, os recebeu desta vez. Shunlong notou que no peito deste ancião, havia um pequeno distintivo prateado com a palavra B nele. O homem idoso abriu ligeiramente os olhos quando viu novas pessoas se aproximando, antes que ele virasse a cabeça para Wanlu e dissesse: Menininha, você trouxe mais trabalho para mim de novo.
Wanlo sorriu docemente quando viu o homem idoso na frente dela, antes de olhar para Shunlong e Liu Mei e dizer: Vovô Wu, essas pessoas gostariam de se juntar à nossa associação. O homem idoso chamado Vovô Wu arregalou os olhos depois de ver a Pantera Negra de asas prateadas, seguindo atrás de Shunlong. Ele pôde sentir imediatamente a aura aterrorizante da Pantera, quando então se levantou da cadeira e, olhando para Shunlong e Liu Mei na frente dele, ele juntou as mãos, enquanto falava com um grande sorriso no rosto. Bem-vindo, meu nome é Wu Vaiyu, e sou responsável por este balcão de registro. Posso perguntar se você já entrou em uma das guildas? Fim do capítulo. Capítulo 158 Rankings de Mercenários. Bem-vindo. Posso perguntar se você já entrou em uma das guildas? A boca de Wanlo estava escancarada, pois ela não entendia por que o geralmente orgulhoso e indiferente, Vovô Wu, de repente foi tão educado com os dois estranhos. Claro, com seu cultivo no meio do Rank 7 no grau terra, ela não conseguia entender o terror do pico do Rank 5, Rei Pantera de asas prateadas, que estava seguindo atrás deles. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça para a pergunta do Vovô Wu, enquanto respondia: Ainda somos novos nesta cidade e não sabemos nada sobre as guildas aqui ainda. Wu Vaiyu acenou com a cabeça quando ouviu isso, e com o mesmo sorriso no rosto, ele disse: Ah, isso faz sentido. Nesse caso, por favor, permita-me explicar. A cidade da Espada de Prata tem muitas guildas mercantes poderosas residindo dentro dela. Essas guildas frequentemente tentam recrutar mercenários fortes, oferecendo-lhes pedras espirituais ou outros tesouros, em troca de sua ajuda durante missões importantes. No entanto, uma guilda só pedirá a ajuda de seus membros privados, apenas quando houver algumas missões sensíveis ou importantes, e não interferirá em suas vidas diárias de outra forma. O resto do tempo, a guilda postará suas missões na Associação de Mercenários. Essa também é a razão pela qual a associação não interferiu nas guildas, caçando os mercenários. Afinal, os mercenários também podem aceitar ajudar a guilda quando necessário, mas eles não querem se tornar escravos. Ser um mercenário pode ganhar muito mais dinheiro assumindo várias missões, em vez de se tornar um escravo em uma das guildas. Shunlong assentiu com a cabeça enquanto pensava consigo mesmo. Em outras palavras, a associação de mercenários permite que as guildas formem suas equipes privadas, simplesmente porque é impossível que sua posição seja desafiada. Com base no que aprendi hoje, com base no que Wu Vaiyu disse, a associação mercenária parecia ser uma situação ganha-ganha, tanto para os mercenários quanto para a própria associação. Os mercenários assumem várias missões, enquanto a associação ganha dinheiro sendo o intermediário oficial e listando as missões. Assim que o trem de pensamento de Shunlong chegou aqui, as palavras de Wu Vaiyu soaram em seus ouvidos mais uma vez. Permita-me apresentar-me mais uma vez. Eu sou Wu Vaiyu, da Guilda Mercante Blue Orchid. Nossa guilda mercante Blue Orchid é uma guilda bastante forte na cidade da Espada de Prata, e se você estiver disposto a se juntar a nós, a guilda ficaria mais do que feliz em aceitá-lo. Quando ele terminou de falar, Wu Vaiyu lançou um olhar furtivo para o Rei Pantera de asas prateadas, pensando em qual seria sua recompensa dos superiores, se ele pudesse trazer alguém com uma montaria tão forte para se juntar à guilda. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça e, olhando para Wu Vaiyu, disse: Por enquanto, não vamos nos juntar a nenhuma guilda. Afinal, ainda nem nos tornamos mercenários oficiais. Então, virando a cabeça para olhar para Liu Mei, ele disse: Vamos nos registrar primeiro. Liu Mei assentiu com a cabeça, enquanto Wu Vaiyu batia palmas e dizia: Claro, claro. Enquanto interiormente, o velho resmungava, pensando que estava ansioso demais para recrutá-los para a guilda. Olhando para Shunlong e Liu Mei, ele então disse: Nesse caso, por favor, preencham esses papéis, para que vocês possam se tornar oficialmente membros da nossa associação.
Entrar para a Associação dos Mercenários foi na verdade um processo muito simples, e logo após preencher os papéis, Wu Waiyu tirou 2 pequenas caixas brancas do balcão, e as entregou a Shunlong e Liu Mei respectivamente, enquanto ele dizia: considerando que esse jovem mestre ainda está no pico do Rank 9 do grau Terra, e a jovem está no meio do Rank 1 do grau Céu, esses são seus distintivos oficiais como mercenários. Claro, se vocês progredirem em seu cultivo, vocês podem simplesmente solicitar um novo distintivo no mesmo dia. Como Shunlong não estava escondendo seu cultivo, não foi difícil para Wu Waiyu entender que ele ainda estava no 9º rank do grau Terra. Shunlong e Liu Mei abriram suas caixas, onde Shunlong viu um pequeno distintivo prateado com a letra D nele. Liu Mei também abriu sua caixa branca, mas seu distintivo tinha a letra C em vez disso. Tanto Liu Mei quanto Shunlong olharam para o velho na frente deles, que riu enquanto continuava: ah, parece que esse velho esqueceu de falar sobre as patentes. A patente de um mercenário está diretamente relacionada ao seu QI ou cultivo corporal. Cultivadores nos estágios finais do grau da Terra são mercenários de classificação D. Cultivadores nos estágios inicial e médio do grau do Céu são cultivadores de classificação C. Acima deles está a classificação B, que é reservada para cultivadores nos estágios finais do grau do Céu, ou os estágios iniciais no reino do Espírito. Acima da classificação B, estão os mercenários de classificação A, que tiveram um cultivo nos estágios médio ou final do reino do Espírito. Cultivadores de Rank A estão entre os melhores da nossa associação de mercenários. Após uma breve pausa, os olhos de Wu Waiyu caíram involuntariamente sobre o Rei Pantera de Asas Prateadas, enquanto ele então continuava: acima do Rank A, está o Rank S. Apenas cultivadores no início e no meio do estágio da alma nascente podem se tornar mercenários de Rank S, e acima disso, está o lendário Rank SS, que é reservado para especialistas em almas nascentes em estágio avançado. Só vi um mercenário de patente SS uma vez na minha vida. Vendo que Wu Waiyu havia parado de falar, a linda garota ruiva, que só tinha ouvido falar sobre os cultivadores de classificação S pela primeira vez, não pôde deixar de perguntar por curiosidade: então, vovô Wu, os cultivadores de classificação SS são os mais fortes? Wu Waiyu involuntariamente assentiu com a cabeça, mas depois de pensar um pouco, ele respirou fundo enquanto dizia com uma voz muito incerta: na verdade, eu também ouvi alguns rumores, mas esses são apenas rumores, de que há mercenários até acima da classificação SS. Eles são chamados de mercenários de classificação SSS, e todos dizem estar no reino do Rei Dao. Fim do capítulo. Capítulo 159. Venha comigo. Na verdade, eu também ouvi alguns rumores, mas esses são apenas rumores, de que há mercenários até acima do posto SS. Eles são chamados de mercenários de posto SSS, e todos dizem estar no reino do Rei Dao. Não foi apenas o Anlu que ficou chocada quando ouviu isso, mas Shunlong e Liu Mei também. Vendo a expressão no rosto de todos, Wu Waiyu balançou a cabeça enquanto continuava: como eu disse, isso é apenas um boato. Pelo menos eu não acho que alguém já tenha visto um mercenário de posto SSS em nossa cidade da Espada de Prata. Assentindo com a cabeça, Shunlong apertou as mãos depois de agradecer ao velho, antes que ele e Liu Mei caminhassem em direção ao enorme quadro de avisos nos fundos. Depois de dar uma olhada nas missões de classificação D e C, Shunlong notou que a maioria delas exigia que os mercenários atuassem como guarda-costas ou ajudassem as guildas de mercadores a escoltar com segurança suas carruagens para fora da cidade da Espada de Prata, enquanto as recompensas variavam de 100 a 300 pedras espirituais para mercenários de classificação D, enquanto as missões de classificação C variavam principalmente de 500 a 800 pedras espirituais. Claro, também havia missões que pediam aos mercenários para matar feras mágicas ou encontrar ervas medicinais de classificação 3 também, mas essas geralmente consumiam mais tempo. Olhando para o jovem ao lado dela, Liu Mei perguntou curiosamente: você quer assumir uma missão?
Shunlong balançou a cabeça enquanto sorria para ela e, segurando sua mão, respondeu: Vamos encontrar um lugar para ficar por enquanto. Ainda preciso entrar em reclusão e aumentar minha força. Depois disso, podemos ver se há alguma boa missão. MHM. Liu Mei assentiu enquanto os dois deixavam a Associação dos Mercenários. Algumas horas depois, Shunlong e Liu Mei ainda estavam passeando pela parte sul da cidade, quando viram uma grande pousada à distância. Uma grande placa com as palavras, Pátio do Rei, estava pendurada acima dos portões da pousada. Depois de passar pelos portões da pousada, Shunlong e Liu Mei viram um homem alto de meia-idade em vestes brancas, caminhando em direção a eles. O homem tinha cabelos castanhos e olhos verdes escuros, que eram acentuados por suas sobrancelhas semelhantes a espadas. Seu nariz em forma de falcão, junto com seu corpo de 1,9 metro, 6,2 pés, de altura, dava uma sensação intimidadora às pessoas ao seu redor. Parado na frente da Pantera Negra, o homem apenas estremeceu uma vez, antes de virar a cabeça para olhar para Shunlong e dizer com um olhar sem emoção no rosto: Bem-vindo ao Pátio do Rei. Eu sou o estalajadeiro Deng Zixin. Se você estiver procurando alugar um quarto individual, bestas mágicas não são permitidas em nossa estalagem. Se você quiser alugar um pátio, no entanto, você tem permissão para entrar. Shunlong olhou para o homem de meia-idade à sua frente antes de dizer: Então vamos alugar um pátio. O homem de meia-idade de cabelos castanhos parecia ter soltado um suspiro de alívio quando disse: Muito bem, um pequeno pátio custa 200 pedras espirituais por mês, um de tamanho médio custa 300 pedras espirituais, enquanto um grande custa 400 pedras espirituais por mês. Shunlong assentiu, enquanto tirava quase 2.000 pedras espirituais da Pedra do Tempo, e disse: Nós alugaremos uma de tamanho médio, pelos próximos 6 meses. O estalajadeiro de meia-idade aceitou alegremente as pedras espirituais, antes de levar Shunlong e Liu Mei em direção a um pátio relativamente grande. Depois de juntar as mãos, o homem então saiu, permitindo que Shunlong e Liu Mei dessem uma olhada no pátio. Havia uma grande sala principal, com mais de 200 metros quadrados de largura, e 2 quartos de hóspedes de 100 metros quadrados cada. Cada quarto era luxuosamente mobiliado, com uma cama king size, sofás, mesas e muitas outras decorações. Olhando para Shunlong, que havia pago quase 2.000 pedras espirituais pelo pátio, assim como mais 200 antes pela refeição, um sentimento caloroso se espalhou pelo coração de Liu Mei, antes que ela tirasse 2.000 pedras espirituais de seu anel espacial e as colocasse nas mãos de Shunlong enquanto dizia em voz baixa: Shunlong, na verdade, eu também tenho cerca de 20.000 pedras espirituais. Você não precisa pagar por tudo sozinho. Shunlong riu levemente, enquanto sentia um sentimento de contentamento dentro de si após ver as ações de Liu Mei, quando então disse com um sorriso no rosto: Não se preocupe, o Rei Dao no Reino Vermilion pareceu gostar muito de mim, pois ele me deu muitas pedras espirituais antes de eu sair. Ele então abriu a porta da sala principal e, depois de entrar, sentou-se em uma das almofadas meditativas no chão. Dando uma olhada na jovem mulher vestida de verde na frente dele que tinha virado os olhos para a almofada branca meditativa em frente a ele, Shunlong então disse com um sorriso no rosto, mas um olhar sério em seus olhos: Liu Mei. Vendo que a garota inigualavelmente linda na frente dele tinha acabado de tirar seu véu branco enquanto voltava sua atenção para ele, Shunlong continuou: Eu não vou ficar na Cidade da Espada de Prata para sempre. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui ainda, talvez 6 meses, 1 ano, 2, ou talvez até mais, mas chegará o dia em que eu terei que ir embora. Os lindos olhos negros de Liu Mei estavam encarando Shunlong em choque. Ela não entendia por que ele teria que ir embora no futuro, nem por que ele tocaria nesse assunto de repente. Sua voz ficou fraca, soando quase como um sussurro, quando ela perguntou: É, por causa do Rei Dao do Reino Vermilion. Seus olhos negros pareciam ter perdido parte do brilho, enquanto ela olhava fracamente para o jovem à sua frente.
Shunlong balançou a cabeça enquanto dizia: uma pequena parte disso é sobre ele, mas também há outras coisas que estão relacionadas a mim. Olhando para o olhar abatido nos olhos de Liu Mei, Shunlong respirou fundo, antes de proferir duas frases simples. Venha comigo, eu quero que você seja minha mulher. Fim do capítulo. Capítulo 160. Primeiro amor. Aviso: este capítulo pode conter conteúdo sexualmente explícito. Venha comigo, eu quero que você seja minha mulher. O corpo de Liu Mei imediatamente tremeu quando ela ouviu as palavras de Shunlong, enquanto sua mente sentiu como se tivesse sido repentinamente atingida por um raio. Olhando para o jovem que estava sentado na almofada preta na frente dela, cenas do ano passado passaram por sua mente uma por uma. A cena na Guilda dos Alquimistas, onde ela o viu pela primeira vez, assim como o dia em que ela o viu no Pavilhão do Tesouro, com o gordo Fu alguns meses depois, ambos acabaram deixando uma profunda impressão de Shunlong em sua mente. Finalmente, alguns meses depois, eles se encontraram novamente durante o segundo julgamento do Reino Vermilion, onde ele a salvou quando ela estava no ponto mais baixo de sua vida, lutando contra os discípulos do Poison Hall. Naquele momento, o coração de Liu Mei sentiu uma conexão com o jovem na frente dela. Enquanto seus lindos olhos encaravam Shunlong, ela finalmente entendeu aquele sentimento dentro dela. Aquele sentimento caloroso quando Shunlong a carregou em seu abraço antes de remover o veneno de seu corpo. O sentimento caloroso que ela sentia toda vez que ele segurava sua mão, e a segurança que ela sentia olhando para suas costas quando eles estavam sentados em cima das costas da Pantera Negra. Esse era o sentimento do primeiro amor. Seus olhos pretos brilhantes lentamente ficaram úmidos, enquanto ela olhava para Shunlong antes de acenar com a cabeça. Parecia que a barreira sem forma entre eles foi repentinamente quebrada, quando Shunlong se aproximou e a abraçou. O único som dentro da sala era o som de seus dois corações batendo um contra o outro. Shunlong abaixou a cabeça para olhar para a linda garota em seus braços, antes de se aproximar lentamente dos lábios dela. Seu coração começou a bater ainda mais rápido, enquanto Liu Mei via isso e fechava os olhos em troca. Ela podia sentir a batida no peito de Shunlong, quando de repente, sentiu uma sensação quente em seus lindos lábios vermelhos. Shunlong provou seus lábios de cereja por mais de um minuto, antes que suas mãos começassem a se mover ao redor do corpo de Liu Mei. Liu Mei sentiu uma sensação de choque percorrendo seu corpo, enquanto ela reflexivamente deu um passo para trás. Seu rosto já estava vermelho de vergonha, mas ela não o levantou para ver a reação de Shunlong. Em vez disso, ela tentou recuperar o fôlego por um momento, antes que seus lindos olhos encontrassem os de Shunlong. Shunlong estava prestes a dizer algo, mas seus olhos se arregalaram quando viu que, desta vez, Liu Mei tomou a iniciativa de selar sua boca com seus lábios. Desta vez, o beijo deles durou ainda mais do que antes, quando Shunlong lentamente deu um passo para trás, até cair de costas em cima da cama king size atrás dele. Corpo pequeno de Liu Mei caiu em cima dele, enquanto as mãos de Shunlong ainda estavam em sua cintura fina. Shunlong moveu seu corpo para o lado, posicionando-se acima de Liu Mei, enquanto olhava para seus lindos olhos. Suas mãos então removeram suas vestes azuis, revelando seu corpo bem formado. Rosto de Liu Mei ficou vermelho brilhante enquanto seus olhos olhavam para Shunlong, antes de se moverem involuntariamente para baixo, em direção ao seu dragão ereto. Seu coração começou a bater descontroladamente, quase como se estivesse prestes a pular de seu peito, enquanto as mãos de Shunlong lentamente abriam suas vestes verdes, revelando seu corpo puro e semelhante a jade. Os olhos de Shunlong se deleitavam com a cena à sua frente, enquanto seus olhos traçavam todo o caminho de seu lindo pescoço, até sua clavícula, até que pararam nos dois montes cheios em seu peito. As duas joias rosas no meio delas, fizeram a cena na frente dele uma tentação irresistível enquanto ele sentia seu dragão involuntariamente ficando ainda mais duro. Ele então colocou sua boca no peito de Liu Mei, enquanto ele chupava e mordiscava seus lindos mamilos rosados.
Um gemido acidental não pôde deixar de escapar da boca de Liu Mei, enquanto as mãos de Shunlong se moviam lentamente para suas roupas íntimas. Os dedos de Liu Mei tremeram de repente, mas ela ainda permitiu que Shunlong as tirasse, enquanto uma bela cena então apareceu em seus olhos. O lugar privado rosa de Liu Mei agora se mostrava na frente de Shunlong, que agora mal conseguia se conter. Enquanto ele movia sua mão direita para baixo, sua mão tocou e esfregou os pontos sensíveis de Liu Mei, fazendo um gemido abafado sair de sua boca. Shunlong então abriu as pernas de Liu Mei, seus olhos absorvendo a visão completa de seu lugar secreto, antes de esfregar seu dragão já ereto nele. Enquanto ele posicionava seu dragão duro na entrada de Liu Mei, ele podia sentir uma substância líquida saindo dele. Finalmente, ele empurrou sua cintura para frente e uma sensação de êxtase o dominou, enquanto uma sensação quente e suave envolvia sua parte inferior do corpo. Shunlong então virou sua cabeça para olhar para Liu Mei, que tinha uma expressão de dor em seu rosto. Assim que Shunlong queria falar, a garota inigualavelmente linda na frente dele o abraçou, enquanto ela apaixonadamente beijava seus lábios. Quanto mais os dois se beijavam, mais proficientes eles se tornavam nisso, enquanto Liu Mei lentamente sentia a dor desaparecendo. Logo, não havia mais nenhuma dor, e olhando para Shunlong, ela segurou seu rosto com suas mãos suaves enquanto dizia: "Obrigada, estou bem agora." Shunlong sorriu para ela enquanto suas mãos traçavam seu lindo rosto, antes de começar a mover a parte inferior do corpo para frente e para trás. Logo, os dois puderam combinar os movimentos um do outro, enquanto gemidos de prazer e êxtase enchiam o quarto. Shunlong logo mudou suas posições, enquanto fazia Liu Mei ficar de quatro na cama, antes de continuarem de onde pararam, quando ele de repente se lembrou do conteúdo da técnica conjunta em Yang. Fim do capítulo.